Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância. Nós estamos para iniciar mais uma aula do nosso Seminário Teológico à Distância. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós temos um seminário à distância para ministrar Nós vamos agora, estou aqui com a dificuldade para... Não sei se agora aparece. Então, nós criamos o Seminário Teológico à Distância para ajudar aquelas pessoas que querem fazer um seminário. Então, se você quer estudar conosco, 85 é o número 989380246. Esse é o número que você entra em contato conosco por meio desse WhatsApp aqui, e você pode buscar as informações para estar estudando conosco aqui no Seminário Teológico à Distância. As aulas ficam gravadas, o aluno pode ver e rever quantas vezes quiser, que esse, no meu modo de ver, tá? É uma das grandes vantagens do estudo à distância, é você poder estudar as coisas e voltar, e assistir quantas vezes quiser, até tirar todas as dúvidas, tá? E poder rever, e poder assistir como quiser, pausadamente, poder assistir a aula online. Então, nós temos aula ministrada às quintas, 20 horas, aula online, como você está vendo, e esta aula ela fica gravada. Esta aula ela fica gravada pelo Google Meet, e ela vai estar à disposição do aluno a partir do momento em que ela foi editada, né? Mais ou menos 2 horas depois, 1 hora, 2 horas, e ela fica a vida toda. Acesso ao aluno que está matriculado, claro. Então, se você quer estudar conosco, manda sua mensagem aí para esse número, 8938-0246. 8938-0246. Eu vou dar aqui um zoom bastante grande. Aí o número 8938-0246. Eu vou botar em outro tipo de... 8938-0246. 98938-0246. Então, vem estudar conosco. Nós vamos agora começar a nossa aula de hoje. Seminário Teológico à Distância, onde você pode estudar conosco e ser ricamente abençoado. Nós estamos estudando agora os evangelhos. Estamos no Evangelho de João, que é tremendo. Estamos estudando a partir do capítulo 14, começando no capítulo 13, os chamados discursos do cenáculo,
E hoje vamos continuar com esses discursos do cenáculo, pretendendo estudar o capítulo, no mínimo, 2 capítulos hoje, os capítulos 14, 15, no mínimo, né? E, se Deus permitir, também o 17, 16, né? Então, nós vamos hoje ver a promessa da casa do Pai. Jesus diz assim, 14, 1 a 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Senhor nosso Deus e Pai, rogamos a tua bênção, a tua direção, a tua iluminação, a presença do teu Espírito, agindo em nós, por nós, para a tua glória e para o teu louvor. Usa-nos, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos dar um zoom aqui para melhorar a coisa aí. Então, nós vamos ver aqui a promessa da casa do Pai. Começa no capítulo 13, onde Jesus vai falar aos seus discípulos o chamado Sermão do Cenáculo. Jesus está ali preparando-se para a Páscoa. E ele sabe que agora chegou a sua hora de partir desse mundo. Então, Jesus começa a falar com os discípulos no capítulo 13, como nós já vimos, né? Ele lava os pés dos discípulos e aquela ação aponta para a sua crucificação. E a verdadeira pureza, a verdadeira purificação, a verdadeira limpeza vem por meio do sacrifício que ele vai fazer na cruz do Calvário. E agora ele começa a preparar os discípulos para a sua partida. Esses discípulos vão ficar atribulados quando Jesus diz que chegou a hora. Então esse povo ficou preocupado, esse povo não entendeu. E Jesus agora vai chamá-los à fé, vai prometer que a casa do Pai ele vai preparar um lugar. E aí, o que acontece nos dias da Bíblia, né? A pessoa, num casamento, a pessoa fazia um contrato, vinha com o pai na casa da noiva e fazia um contrato de casamento. E aí o noivo deixava a noiva na casa do pai, mais ou menos um ano, e ele iria trabalhar para fazer duas coisas: pagar o dote e construir uma casa. E essa casa era na casa do pai, né? As pessoas moravam num clã, onde havia o pai como chefe e as famílias dos filhos, dos netos moravam no entorno, no mesmo terreno, né? Não havia essa questão de emancipação hoje, de autonomia como nós temos hoje. Então Jesus está falando que ele vai preparar um lugar na casa do Pai. E aí ele diz, na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for, esse se aqui não é um se de dúvida. Não é assim, se eu for. Mas uma boa tradução é aí quando eu for. Porque a ideia aqui é de certeza. E no momento em que eu for preparar lugar, aí ele diz, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. O que acontece? Jesus aqui ele vai falar nesse capítulo de vinda
no verbo vir, tá? De vir, da sua vinda. E aqui é muito importante que a gente entenda que nesse texto tem três maneiras de Jesus vir. Nesse texto em específico, existem três maneiras de Jesus vir. Uma é que Jesus vai nos falar da sua vinda da morte. Ele vai morrer, vai ser crucificado, mas vai voltar da morte. Que ele vai voltar da morte. Então, a primeira maneira de ele vir, né, dessas três que nós precisamos entender nesse texto, é que Jesus, a primeira, ele vai vir. E como é que esse texto é discutido? De três maneiras. A primeira é que Jesus vai morrer, então ele vai, mas vai voltar para os seus. Eles o verão, estarão com ele, ressuscitado. Então, uma das maneiras dele voltar é através da sua ressurreição. Outra maneira é que Jesus vai ao Pai e vai voltar através da presença, da vinda do Paráclito, do Consolador, do Espírito Santo. E a terceira maneira com que João aborda aqui a vinda de Jesus é sua vinda em glória, sua vinda triunfal, sua vinda aqui, como ele está dizendo. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, quando a gente vai abordar aqui a questão da vinda, do virei outra vez, nós temos que prestar atenção no que João está querendo dizer com essa questão de vinda. Porque senão a gente vai complicar tudo, a gente não vai entender o texto. Então, número um, a vinda de Jesus. Jesus vem da morte para a vida, na ressurreição. Número dois, Jesus vai subir e enviar o Espírito Santo, então ele vem para os seus discípulos. Nesse texto, estou fazendo questão de frisar isso, enfocar isso, enfatizar isso nesse texto. Jesus virá através do Espírito Santo, e Jesus virá, como o caso aqui, a sua segunda vinda. Então, quando a gente vê a palavra vinda aqui, o verbo vir, voltar, vir, virei, voltarei, a sua vinda, a gente tem que pensar isso. Então ele diz: vós já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí, os discípulos mostram que não estão conhecendo bem ainda, que não pegaram bem. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho. Então Jesus vai responder essa dúvida. Tomé é um dos que vai se tornar apóstolo, um dos discípulos, seguidores de Jesus. Ele coloca: nós não sabemos. E aí Jesus vai dizer: eu sou egoimi, eu sou o caminho, Herodos, e a verdade e a vida. Jesus diz: olha, vocês já deviam conhecer, e o caminho para o Pai sou eu. E no grego há uma possibilidade que está sendo traduzido com a mentalidade hebraica, onde Jesus estaria dizendo mais ou menos assim: eu sou o caminho que leva à verdade e dá a vida. Então, o caminho seria o termo principal. Então, o certo é que Jesus é o acesso para o Pai. É que o escritor aos Hebreus vai dizer que ele nos abriu um caminho para o Pai. Então, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele diz: e ninguém vem ao Pai senão, exceto por mim. Então, ele é o único que pode nos garantir acesso ao Pai. Aí ele diz para os discípulos agora:
Lembre-se, os discípulos estão sem saber, estão tristes. Jesus disse que vai partir. Eles aprenderam a vida toda que o Messias não vai partir. Jesus chega agora e diz que vai partir e vai morrer. Está preparando-os para essa hora. E ali não dá para entender. E aí Jesus vai preparar os discípulos para enfrentarem esse momento terrível. E ele já disse: se vós me conhecesseis, a mim também conhecerias a meu Pai. Pois, Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Jesus disse: olha, se vocês tivessem compreendido a minha mensagem, vocês conheceriam o Pai, e conheceriam a mim. Vocês ainda não compreenderam tudo de uma forma profunda, vocês estão confusos. E Jesus disse: olha, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que apesar de vocês não conhecerem o Pai, vocês já têm visto. Ou seja, o Pai está na pessoa de Jesus Cristo, revelado. E esses discípulos ainda não compreenderam que o Pai se revela através do Filho. Que no Evangelho de João, esse é a luz do mundo, é esse que vem tirar toda a escuridão, todas as trevas, toda a incompreensão, que vem clarificar os propósitos de Deus e a compreensão de Deus. E ele diz assim: e já desde agora o conheceis, através da pessoa de Jesus. E o tendes visto na pessoa de Jesus. Aí os discípulos mostram que a coisa não andou bem, que eles não compreenderam, ainda não conseguiram compreender a mensagem de Jesus, coisa que eles só vão compreender depois da ressurreição. Até agora não faz sentido. Disse-lhes Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então nós estamos vendo que os discípulos não compreenderam. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Ou seja, eu estou aqui revelando o Pai e você ainda não conhece o Pai que age, que vive, que se manifesta, que se revela na minha pessoa. Nós precisamos mais do que nunca conhecer a Jesus Cristo, porque um dos grandes problemas da nossa época é que muita gente não conhece o Senhor Jesus Cristo. E, por isso, não sabe ainda. E ele veio revelar o Pai. Não me tem conhecido, Felipe? Aí ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Felipe, eu sou a maior revelação do Pai. O Pai é visto somente em Jesus Cristo. Ninguém pode ver o Pai em Moisés, ninguém pode ver o Pai em Abraão. Mas em Jesus Cristo nós vemos o Pai. Sabemos como ele é, como ele age. E aí ele diz assim: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Você não crê que o Pai está em mim de tal maneira que quando você me olha, quando você me ouve, as obras que eu faço, na verdade, quem as está fazendo é o Pai. E que se você olhar para mim com um olhar atento, com um olhar iluminado pelo Espírito Santo, a partir da ressurreição, você vai compreender que eu estou me manifestando, que eu sou o Filho do Deus vivo. Como diz João lá no prólogo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, ali João está resumindo o que ele compreendeu depois da ressurreição. Ele viu
E Jesus é a glória de Deus que desce, não aquela do Shekinah, não a kavod do Antigo Testamento, mas a glória real na pessoa de Jesus, que revela o Pai. Aí ele diz, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Tudo que ele diz, mas tudo que você vê me vê fazer, é como o Pai faz. O Pai ressuscita, eu ressuscito. O Pai cura, eu curo. O Pai liberta, eu liberto. O Pai perdoa, eu perdoo. O Pai revela, eu revelo. Aí ele diz, crê que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Eles compreendam que o Pai realiza obras por meu intermédio e que eu realizo as obras e que essas obras têm o objetivo de revelar o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Esse texto tem sido debatido. Jesus está dizendo, olha, eu vou para o Pai, eu vou morrer, vou subir, vou voltar para onde eu estava, na glória, à direita do Pai. E ele diz, se você crê em mim, você também agirá desse mesmo modo. Você também, Felipe, e os demais, vocês vão fazer as obras que eu faço, ou seja, vocês vão andar em sintonia com o Pai, vocês vão compreender o Pai, vocês vão revelar o Pai, e vão revelar de uma forma, vão manifestar o Pai com uma compreensão que vocês não têm agora. E as fará maiores. Depois da ressurreição, vocês vão entender. Depois, vocês vão entender. E aí, vocês vão compreender tudo que eu fiz. E vocês vão começar a levar essa mensagem de conhecimento do Pai. Vocês vão abrir os olhos às milhões de pessoas, a milhares de pessoas, a milhões de pessoas. Vocês vão curar, vocês vão libertar, vocês vão fazer aquilo que eu faço, que é manifestar o Pai ao mundo. Não é que vocês vão fazer obras maiores nesse sentido de grandeza, mas vocês vão manifestar o Pai por um tempo maior. Jesus teve apenas 3 anos aí. A igreja teria um ministério enorme. Os discípulos teriam um ministério muito maior. Que Deus iria, devido a essa revelação, quando a igreja compreendesse, quando os discípulos compreendessem, quem é o Pai, a obra do Pai, o poder do Pai, o trabalho do Pai, o que o Cristo fez, revelando o Pai, e eles tivessem essa noção, essa compreensão. Então, a partir daí, desse entendimento, dessa visão, de compreender que Jesus veio para revelar o Pai, desse entendimento de como o Pai age, da vontade do Pai manifestada na pessoa do Filho. Aí ele diz, quando vocês entenderem isso, vocês vão fazer coisas tremendas. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Que é isso? Jesus diz, quando vocês compreenderem qual é a vontade do Pai, vocês vão orar. Vocês vão estar no meio desse mundo, mas vocês vão compreender que o Pai se revelou. Vocês vão compreender o que vocês não estão compreendendo agora. Vocês vão compreender que era necessário que eu morresse, que eu subisse ao céu, que eu enviasse a vocês o Espírito Santo, Consolador.
que ele lembrasse a vocês aquilo que agora vocês não conseguem entender, que é grande demais, é profundo demais. Ele diz: vocês estão tristes, o pensamento de vocês está pesado, a capacidade de compreensão está super limitada. E aí Jesus diz: mas vai chegar o momento em que vocês vão compreender a mensagem do Pai, a vontade do Pai. E quando vocês compreenderem essa vontade, vocês vão pedir agora, vocês vão orar em consonância, em harmonia, em sintonia com essa vontade. E tudo o que vocês pedirem, pedirão segundo a vontade de Deus. E isso eu farei. Porque vocês vão pedir conforme a nova compreensão que vocês têm. Uma nova visão. Então, vocês vão pedir segundo o coração de Deus. Vocês vão pedir segundo a vontade de Deus, porque vocês entenderam. Vocês não vão pedir por vocês, nem para a glória de vocês, mas vocês vão exaltar o Pai, como eu fiz. Vocês vão pedir não coisa supérflua, mas vocês vão pedir pelo reino, vocês vão pedir pelo outro, vocês vão pedir pela transformação do mundo, e vocês vão pedir que Deus haja por meio de vocês, que Deus os dê força para vocês levarem o Evangelho. O coração de vocês vai ser um com o coração do Pai. E aí, quando vocês pedirem assim, tudo quanto vocês pedirem será dado a vocês. E aí, agora, o que que acontece? Jesus diz: olha, ele vai, e os discípulos estão tristes. E Jesus está falando: vai embora desse mundo. Mas ele diz que vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. E Jesus diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro aqui é alos. Em grego, há duas palavras para outro. Héteros, que é outro de qualidade diferente, e alos, outro da mesma qualidade. Então, o Consolador é da mesma essência que Jesus Cristo. É um substituto. A palavra Consolador vem da palavra paráclito, que deu origem à nossa palavra advogado, é alguém que vem para estar ao lado. Então ele diz: para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus disse: ele estará depois do Pentecostes. Ele estará. Tem sido feito muita confusão aqui. Nós temos que ver que o referencial de tempo aqui, porque muitas vezes as pessoas interpretam de forma equivocada: habita, presente, estará depois. O que significa isso? Quando Jesus diz: habita convosco e estará em vós, qual é a referência de tempo, que se tem aqui? A gente precisa entender isso. Diz assim: ele habita presente convosco e estará em vós. Qual é a referência? Eu vou colocar aqui para a gente poder ter uma noção que Jesus estava dizendo. E aí, o que que acontece? Onde é que a gente coloca o verbo aqui, habitar e estará? Hoje, muita gente diz que, na hora da conversão, o Espírito Santo, ele habita com a pessoa e estará depois do batismo. Será que é isso que o texto diz? Então, nós vamos ver aqui a cruz. Então, onde é que as pessoas estão? Qual é o contexto? Qual é o referencial?
é que eles estão aqui, antes da morte. Antes da morte. Os discípulos estão aqui, Jesus está falando com eles aqui. Não aconteceu ainda a crucificação, Jesus ainda não foi crucificado. Então, ele diz, o Espírito Santo habita antes da cruz, ele habita com, ele habita, vamos colocar aqui uma letra maior para que todos possam entender. Então, ele habita convosco, né? E quando ele vai estar, ele diz aqui, e estará em vós. Depois da crucificação, e estará em vós, para que a gente possa entender isso aqui. E estará. E estará em vós. Mas quando isso? Então, vamos colocar aqui para a gente poder entender. Esse círculo aqui é o túmulo. Então, Jesus diz, olha, o Espírito Santo habita convosco. Quando? No momento que ele está falando. Antes da cruz. Aí Jesus agora vai passar pela cruz. Vai passar pela cruz. Vai sair aqui, na ressurreição do túmulo, aqui. Vai subir ao céu e vai derramar o Espírito Santo. E no Pentecostes, o Espírito Santo já está com os discípulos. Então, naquela época, havia o habita no presente e o estará no futuro. Hoje não existe mais essa história. Hoje não existe mais essa história que muita gente pensa ainda. Que habitar significa que, na hora que nós nos convertemos, o Espírito Santo habita em nós. E no futuro, quando a gente for batizado com o Espírito Santo, é que o Espírito Santo estará. Não foi isso que Jesus quis dizer. Quando Jesus disse, ele habita convosco presente, ele estava falando naquele momento, antes da cruz. O Espírito ainda não tinha descido. O Espírito ainda não morava no interior dos crentes, estava ali junto com eles, Aí Jesus iria passar pela cruz. Quando ele disse habita, foi antes. Quando ele falou de estará no futuro, foi lá no Pentecostes. Hoje não. Hoje o Espírito Santo já está em nós. Ele já habita e está em nós. Aí ele diz, ele vai ressuscitar, subir ao céu e derramar o Espírito a partir do Pentecostes.
o Espírito Santo já está no povo de Deus. O Espírito Santo já está, não tem essa história de estar. Então ele diz o seguinte: a partir de quando o Espírito passou a estar? A partir de quando? Do Pentecostes. No Pentecostes se cumpriu isso. Aí ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ah, aqui, lembra-se que eu disse que nós temos que entender a vinda de três modos. Quando é que Jesus vai voltar aqui? Ele diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, aqui Jesus está falando da volta, da sua volta da morte. Ele diz: olha, quando eu ressuscitar, porque eu estarei vivo, vós vivereis. Então, aqui ele diz: não vos deixarei órfãos. Então, entenda. Quando Jesus fala aqui de vinda em João, é necessário que a gente saiba que ele está falando de três tipos. Primeiro, número um, da sua vinda da morte, através da ressurreição. Jesus está vindo, a sua vinda da morte, através da ressurreição. Vou até colocar mais forte aqui, que é para a gente poder entender. Número dois, a vinda, que ele se refere, é a vinda de Cristo na descida do Espírito. Então, preste bem atenção. E, nesse texto, o termo vinda, o termo vinda, ele vai ter três maneiras de Jesus se referir à sua vinda. E o terceiro é a vinda na parousia, que é a sua segunda vinda. Então, Jesus está falando nesse texto, João vai dizer que Jesus está falando da sua vinda, no sentido de vinda da morte, que é a ressurreição. Jesus disse: olha, eu vou morrer. Aí eles ficaram tristes. Jesus disse: mas eu virei outra vez. Porque eu vivo, vocês também viverão. Então ele está dizendo: eu vou voltar da morte. Então temos que ter cuidado quando formos interpretar esse texto aqui, por causa da vinda, para a gente não confundir as coisas. Outro momento, Jesus vai falar que a sua vinda é a vinda na descida do Espírito Santo, que ele vem, ele vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo, como seu representante, como aquele que vai tomar o lugar de Cristo. Então, Jesus está voltando para os discípulos no Espírito, e ele diz: eu e o Pai viremos a vós e faremos em vós morada, como na descida do Espírito Santo. Agora, em outro sentido, Jesus vai falar da sua vinda da parousia, que a gente pronuncia parousia, mas se lê aqui parousia. Então, aqui é a segunda vinda. Então, nesse texto de João, é complicado, porque essa palavra vinda, ela tem esses três tipos de significado. Então, a gente tem que procurar saber qual é o significado de que ele está falando. Então, ele diz assim, aqui, não vos deixarei órfãos. Os discípulos estão ali, Jesus vai morrer.
E ele diz, olha, com a minha morte, vocês não vão ficar abandonados como vocês pensam. Ele diz, voltarei para vós. O que que ele quer dizer com esse voltarei para vós? Aqui ele não está se referindo a essa volta que aparecia. Ele não está se referindo à sua segunda volta, que nós estamos aguardando. Mas ele diz, ainda um pouco, porque senão a gente não vai entender. Dentro de pouco tempo. E o mundo não me verá mais, ou seja, por ocasião da morte, o mundo vai deixar de ver. Dentro de pouco tempo, Jesus está caminhando para a morte. Ele diz, mas vós me vereis quando ele ressuscitar, mas vós me vereis, porque eu vivo, porque eu estarei vivo, não morto. E vós vivereis. Ele diz, naquele dia da ressurreição, naquele dia vocês vão entender, vocês vão compreender o que eu disse, conhecereis que eu estou no Pai e em vós, e vós em mim, e eu em vós. Agora vocês vão compreender. Agora que tudo que eu falei para vocês vão entender o que vocês não estão entendendo agora. Depois da minha ressurreição, eu vou na morte. Na ressurreição eu volto. Eu não vou ficar lá. Eu volto. E aí, quando vocês me virem ressurreto, ressuscitado, vocês vão compreender. E aí vocês vão entender todas as coisas. Aí ele diz: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Vou me manifestar a vocês depois da ressurreição. Eu voltarei para você. Então, primeiro sentido aqui é de volta da morte. Então, não vamos confundir as coisas. Então, Jesus está dizendo, olha, eu vou voltar, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Não vou ficar lá na tumba, não vou ficar na sepultura, não vou ficar no sepulcro. Eu voltarei. E eu vou me manifestar a vocês. E a Bíblia vai dizer que ele passou 40 dias aqui se manifestando. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós? E não, esse povo não sabia. Eles não faziam o menor sentido, não tinham a menor ideia da ressurreição. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E eu e meu Pai o amará, e viremos, quem? Eu e o Pai, para ele. Para quem? Para quem ama Jesus. E faremos, quem? Nós faremos, eu e o Pai, nele morada. Como é, quando é que ele vai fazer morada? A primeira vinda fala da sua ressurreição. Quando é que o Pai e Jesus Cristo fizeram morada nos discípulos? Quando o Espírito Santo desceu. Então, o Pai disse, Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, eu e o Pai nos manifestaremos a vocês. Como nós viremos e moraremos em vocês. Então, no Pentecostes é onde o Pai e o Filho vão para morar em nós. Aí ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouvi não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Paráclito, aquele que vem para ficar com vocês, para cuidar de vocês, para iluminar vocês, para dar força a vocês, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Naquele tempo vocês não compreendem. Hoje vocês não estão compreendendo. Mas quando ele vier, depois da ressurreição, nós viremos, faremos em vocês morada. E aí, agora vocês não estão entendendo. Mas aquele
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Nos dias de Jesus, a promessa do Espírito ainda era futura, para se cumprir no dia de Pentecostes. Esse vai nos ensinar e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aí as pessoas vão... É por isso que João vai dizer, olha, né? Jesus disse, destruirei este santuário e em 3 dias o rei ficarei. Ninguém entendeu. Mas depois da ressurreição, João e os discípulos começam, agora sim a gente entende, ele não estava falando do templo, ele estava falando do seu corpo, ressuscitado, reedificado. Aí Jesus agora diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Esses discípulos que estão comigo, intranquilos, inquietos, tristes, porque Jesus disse, olha, eu vou embora, eu vou morrer. Eu estou indo para o Pai, estou voltando para onde eu estava. E aí Jesus disse, eu deixo para vocês paz. Uma paz diferente, uma paz intensa. No meio dessa confusão, vocês vão ter paz. Aí ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Eu vou voltar na ressurreição, vou voltar no Espírito Santo e também ele vai voltar agora. Nós estamos aguardando a sua vinda. Aí ele diz, se vocês me amassem, certamente exultaríeis por ter dito vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. Jesus disse, olha, pessoal, eu vou para o Pai. Se vocês me amassem, se vocês tivessem compreendido que me amar é buscar o que é melhor para a pessoa amada, porque qual era o problema? E qual é o nosso problema? É que Jesus vai dizer que o amor, verdadeiro amor, é aquele que busca, que se preocupa com o melhor da pessoa amada. Então ele está dizendo, se vocês tivessem aprendido isso, se me amassem, certamente vocês exultariam por ter dito vou para o Pai. Vocês saberiam agora, ele vai voltar para a sua glória. Ele vai terminar o seu ministério aqui, onde ele se esvaziou. Seu ministério de humilhação, e ele vai ser glorificado. Então, é o melhor para ele. Então, como nós o amamos, nós exultaremos nisso. Jesus disse, se vocês compreendessem, se vocês tivessem descoberto até agora o que é realmente amar, porque eu, por amor, desci para me preocupar com vocês, procurar o bem de vocês. Agora, se vocês tivessem aprendido isso, que amar é se preocupar com aquele a quem nós amamos, vocês estariam alegres, porque dizem, porque vocês entenderiam que eu vou voltar para a glória, que esse mundo é pequeno demais para mim, eu sou infinitamente maior. Então vocês ficariam felizes pela minha felicidade, dizer, olha, terminou minha obra, terminei o trabalho, concretizei tudo que o Pai queria, e agora estou voltando para casa, e vocês ficariam felizes por ver que eu estou bem. Mas vocês ainda não entenderam. E aí Jesus diz o seguinte, você não sabe que está com o Pai, que é maior, que é lá o meu lugar, e não é aqui, no meio de gente pequena, que não é o meu lugar, mas lá, que lá é o melhor para mim, vocês iriam dizer, Senhor, vá, porque lá é o melhor, mas vocês estão pensando só em vocês.
Jesus disse, não, o amor que eu dei. É isso, mas eu estou avisando antes, para quando acontecer isso, vocês não serem pegos de surpresa, vocês entender, agora foi o que aconteceu. A subida de Jesus, sua ascensão, sua volta ao Pai, foi o melhor que podia acontecer. Aí ele diz, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Judas vem chegando e o diabo vem e nada tem em mim. Não há nada que o diabo possa usar. A ideia aqui no original grego é de acusação formal, mas não tem. Não há nenhuma injustiça em Jesus. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Jesus disse, eu quero viver uma vida segundo a vontade do Pai. Então, o que está acontecendo? O diabo está chegando aí, está chegando a hora das trevas, está chegando a hora da minha morte, onde as forças do inferno vão agir, onde Judas vai ser o canal. Mas não dá, Jesus disse, não dá para ficar aqui lamentando. Não dá para ficar aqui sentado. Ele vai continuar preparando os discípulos. Aí ele vai fazer o seu discurso de despedida, a parte 2. Então, em todos esses momentos, Jesus está preparando os discípulos para o seu retorno. Para o seu retorno. Então, agora, Jesus morre, ele está antes da morte, os discípulos dizem, eu vou morrer, os discípulos não entenderam nada. E Jesus agora diz para esses discípulos, olha, pessoal, eu vou morrer. Aí todo mundo cai os semblantes, todo mundo fica sem entender. E Jesus diz, olha, eu vou explicar a vocês agora. Eu vou preparar lugar, mas eu virei outra vez. E aí eu vos levarei para mim mesmo. É a vinda de levar para o céu. Mas Jesus diz, olha, eu vou, eu disse que vou e voltarei para vós, porque eu vivo. Significa que ele vai voltar, e ele dentro de pouco tempo. Era a volta da morte, a ressurreição. E depois ele diz, eu vou voltar uma outra vez. E a volta minha e do Pai na pessoa do Espírito, para morar em vocês. Aí nós vamos morar, eu e o Pai, vamos habitar em vocês. Mas Jesus está preparando esse discípulo para um terceiro significado de vinda, que é a sua vinda agora, em glória. Então, ele está preparando os discípulos para a sua vinda futura também. Mas lembre-se, aí agora ele vai fazer o discurso, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. O Salmo já tinha dito que Deus tinha plantado uma videira. Salmo 80, do verso 8 em diante. Israel é essa videira. Né? E aí Jesus chega e diz assim, eu sou a verdadeira videira. Sou eu. Por isso ele diz, eu sou a videira, a verdadeira. No grego é assim, a videira, a verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Qual é o objetivo de Jesus agora? É dizer que a verdadeira videira é ele, não mais Israel. E tudo aquilo que Deus dizia de Israel se cumpre na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é a videira. Israel. É ele. Nós precisamos compreender isso. É Jesus Cristo. Muita gente parou no Antigo Testamento, não compreendeu como os discípulos naquela época. Mas ainda bem que depois da ressurreição os discípulos compreenderam. Mas muita gente continua sem entender. Jesus disse, eu e não mais Israel, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aquilo que Deus disse de Israel se cumpre em mim, ele diz. Aí ele diz, olha, qual é o objetivo do pai? Está cuidando
trabalhando intensamente. É que vocês, é a frutificação dos discípulos. É que Deus trabalha, que Deus está agindo para que o fruto apareça nos ramos. E ele diz: todo ramo que está em mim, esse o Pai limpa para que dê mais fruto. Aí ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Lembre-se que ele falou disso lá quando Pedro Senhor me lava. Esse vocês já estão limpos. Então ele vai dizer que o Pai cuida, que o Pai poda. Para quem ele diz: todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Ele diz: olha, sabe qual é o objetivo do Pai? Sabe qual é o trabalho do Pai? É a vida e a frutificação. É a vida de vocês e a frutificação. Aí ele diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto. Tudo que Jesus fala gira em torno disso aqui, de dar fruto, da frutificação. Vocês não podem frutificar por vocês mesmos, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Lembre-se, Jesus vai embora. Aqueles discípulos agora precisam permanecer. Aí ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O objetivo é a frutificação. O Pai está trabalhando, o Espírito está trabalhando, eu estou trabalhando para que vocês frutifiquem. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Jesus está dizendo: olha, tudo depende de vocês permanecerem em mim. Se vocês quiserem produzir, se vocês quiserem frutificar em todas as áreas, no caráter, ganhando almas, abalando o mundo, transformando o mundo, vencendo o mal, vocês precisam permanecer em mim. Vocês vão ter momentos de feliz, de quando vocês me virem presos, quando vocês chegar à realidade de que eu vou estar crucificado, vocês vão ter a tendência de fugir, de ir embora, de desistir, de jogar tudo para o alto. Mas ele disse: se vocês permanecerem em mim, aí vocês vão dar fruto. Ele disse: se você não permanecer em mim, você vai ser igual aquele galho que o agricultor poda, porque está sem vida, ele joga fora, ele é queimado. A única utilidade é de para queimar, para ser solvente, combustão. Ele disse: esses ramos são queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, vocês continuarem crendo naquilo que eu estou dizendo agora, permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Ou seja, vocês vão pedir de acordo com a minha vontade, porque a minha palavra está em vocês. Vocês vão pedir orientados por ela. Vocês não vão pedir o que vocês querem, mas o querer de vocês vai ser igual ao meu. E meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Lembre que Jesus diz assim: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fique só, mas se morrer, dá muito fruto. E Jesus agora está dizendo: olha, o desejo do Pai é que vocês deem muito fruto, é que vocês frutifiquem. Então, ele vai agora falar do relacionamento do pai e do filho. É o exemplo para os discípulos, que os discípulos devem imitar esse relacionamento. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Ele vai agora dizer: olha, se você, eu e o Pai, nós somos o exemplo para vocês, o paradigma, o modelo. Ele diz: eu
como o Pai me amou, também eu vos amei. Então, eu aprendi com o Pai a amar, nesse sentido, assim, dando um exemplo, e assim como o Pai, eu vi no Pai, eu fiz com vocês, eu vos amei. Ele diz, então, agora vocês devem permanecer. Você vai ver que Jesus está muito preocupado com essa questão de explicar aos discípulos a questão da permanência dele, de não se desviarem, de não jogarem tudo, de não se desesperarem. Se obedecerdes aos meus mandamentos, a tudo aquilo que eu estou ensinando a vocês, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos e permaneço no amor do Pai. Assim como eu me mantive fiel à vontade do Pai. E por isso o Pai me ama, porque apesar de todo o absurdo de eu ter que morrer, eu tenho que dar vida, e vocês até agora não entenderem nada, porque ainda não ressuscitei, gente, eu estou fazendo a vontade do Pai. Amar é fazer a vontade do outro, é me preocupar com o outro. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja plena. Quer dizer, esse é o objetivo. É que vocês possam ficar em paz, em alegria, sabendo que vocês agora estão preocupados comigo, com a vontade do Pai. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então, Jesus está dizendo, "Olha, vocês têm que ter um amor pelo outro, a ponto de dar a vida pelo outro. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando." Jesus disse, nós vamos ter uma nova relação, vocês vão ter uma compreensão. Já não vos chamarei servos, doulos, aqui é a palavra doulos, escravos. Douloi, no grego, né? Doulos, no singular, douloi, no plural, servos. Ele diz, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, vos chamo amigos, pois vos revelei tudo o que ouvi de meu pai. Ele está dizendo, olha, se vocês fossem servos, o servo só obedece ordem. Um servo não precisa de explicação. A gente dá uma ordem e ele faz, e ele não vai pedir explicação. Por que que eu faço? Não, ele apenas obedece. Jesus disse, o amigo não. Ele disse, por isso é que eu estou explicando a vocês que eu vou morrer e eu vou vir depois da morte, na ressurreição, eu vou vir com o Espírito Santo, eu e o Pai, e que eu virei em glória nas nuvens do céu para buscar vocês. E eu estou explicando tudo isso a vocês aqui, porque agora eu estou tratando vocês como amigos que perguntam e recebem respostas. Aí ele diz, porque eu não estou tratando vocês mais como servos, mas como amigos. Aí ele diz, não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para irdes e dar fruto. E o fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedir. Aqui vem, a fim de que o Pai conceda tudo quanto lhe pedires. Ou seja, tudo, todo pedido para frutificar. Tudo. Tudo para frutificar. Não é sair pedindo, Senhor, eu quero ganhar na loteria. Não. Senhor, eu quero uma casa, uma mansão. Não. Senhor, eu quero um Rolex. Não. Tudo, ele diz, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedires. E a gente vai dizer, Pai, eu entendi que o Senhor me chamou, e eu estou em Cristo, e o Senhor está em nós.
Depois eu continuo, né? Houve aqui uns problemas aqui na questão da gravação, então na próxima aula a gente continua de onde a gente parou.